Meus amados, nós vamos então abrir a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 1. E faremos a leitura do verso 1 ao verso 11. Eclesiastes, capítulo 1, versos de 1 a 11. Lido o texto, por favor, mantenha sua Bíblia aberta nesta passagem, por favor. Está escrito assim: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, e isso se tornará a fazer. Nada, pois, novo debaixo do sol. Alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Eu gostaria de meditar à luz desse texto sobre o tema em busca do sentido da vida. Em busca do sentido da vida. Há um consenso, e esse consenso é eloquente, de que o livro de Eclesiastes é o livro mais complicado da Bíblia. É o livro mais difícil de ser interpretado da Bíblia. Salomão escreveu 3 obras. Ele escreveu o Cântico dos Cânticos na sua juventude, escreveu Provérbios na sua maturidade e escreveu Eclesiastes na sua velhice. Escreveu muito mais coisa. Por exemplo, a Bíblia diz que ele escreveu 3.000 provérbios, escreveu 1.005 cânticos. Foi um cientista, um especialista em plantas, em animais, um homem, diríamos nós hoje, de cultura enciclopédica. Aqui nesse livro ele retrata as crises da alma, as dores da alma, a busca do sentido da vida. Ele escancara o seu coração, revela suas próprias lutas interiores. Muitas vezes o livro parece um livro pessimista, quase que sem esperança, mas ao fim da obra, ele vai concluir que a suma de tudo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Eu gostaria então que você, com a Bíblia aberta comigo, observássemos esta passagem. E ele começa a palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Notem que ele não se apresenta, eu sou Salomão. É um livro de certa forma anônimo. Por outro lado, esse verso primeiro não deixa dúvida de quem ele é, porque ele se apresenta como filho de Davi, embora Davi tivesse outros filhos, mas nenhum filho de Davi foi rei de Jerusalém. Então, dos muitos filhos de Davi, quem foi rei de Jerusalém foi Salomão. Então não há possibilidade de alguém atribuir este livro a outro autor. Somente Salomão se encaixa dentro desta apresentação. A palavra
pregador aqui, no hebraico, é a palavra koeler. E koeler é mestre, é professor. E é curioso que o livro Eclesiastes está ligado ou vinculado à ideia de eclésia. E eclésia é a palavra para assembleia, para a igreja. Então eu não estou falando de um professor ou de um pregador diante de uma classe acadêmica. Eu estou falando diante de um pregador ou de um pastor diante da igreja. Ele está ensinando o seu povo. Mas me permita, antes de entrar na exposição do texto propriamente dito, ainda na apresentação de quem está se dirigindo a nós, e Salomão foi escolhido por Deus para ser rei de Jerusalém antes de ser concebido. Além disso, o próprio Deus o escolhe e Davi promete a Batseba de que ele seria rei, seu sucessor. Vocês bem lembram do fato que, quando Davi já estava velho, doente, acamado, com um problema de hipotermia, um dos seus filhos, Adonias, resolve conspirar, usurpar o trono e se autodeclarar rei. E Davi tem pulso ainda para reverter esse quadro e coroar Salomão ainda em vida, depondo desta forma o rei usurpador Adonias. Salomão começa o seu reinado, reina 40 anos, e no começo ele tem a oportunidade dada por Deus de pedir o que quisesse. E ele sabiamente pede para Deus discernimento, sabedoria para governar. Isso agradou o coração de Deus, e Deus diz: eu vou lhe dar sabedoria e vou lhe dar riquezas. E Salomão veio a ser o homem mais sábio, Salomão veio a ser o homem mais rico da sua geração. Salomão teve o privilégio de realizar o sonho do seu pai. O sonho do seu pai, Davi, era construir um templo ao Senhor. Conseguiu arranjar todo o material, todos os recursos necessários, mas Deus não o permitiu construir o templo. Ele era um homem de guerra. Suas mãos tinham sangue das batalhas. Então Salomão é o homem que vai cumprir o sonho do pai e construir o templo, construir palácios. Mas Salomão tem um grande problema. Se você ler Deuteronômio 17, na época de Moisés, 500 anos antes de Salomão, sabendo Deus que o povo de Israel pediria um rei, Deus, o job description, Deus deu o papel que um rei deveria desempenhar ao assumir o trono de Israel. E dentro desses preceitos divinos, algumas coisas um rei não podia fazer. Primeiro, ele não podia acumular para si cavalos. Por quê? Porque não podia confiar no exército. Não podia multiplicar para si ouro. Não para o reino, para ele, ouro, para não confiar no poder econômico. Não podia multiplicar para si mulheres. O aspecto aqui não é tanto por devassidão moral. O problema aqui é que as muitas mulheres procedentes de diversas nações, com seus muitos deuses, poderia corromper o coração do rei e tirá-lo dos caminhos de Deus, para um caminho de idolatria. Salomão quebra todos esses preceitos. Salomão multiplicou para si cavalos, voltando ao Egito para comprar os cavalos. Salomão multiplicou para si ouro. Salomão multiplicou para si mulheres, a ponto de ter no seu harém 1000 mulheres, 700 mulheres, 300 concubinas. Mas não foi só isso. Salomão resolve manter um luxo extremo, exagerado, incomum, e estabeleceu províncias para que cada uma delas sustentasse o palácio com toda a sua pompa, com todo o seu luxo, com todo o seu conforto durante um mês. Ou seja, o rei rico, o povo pobre. Mas ele fez mais. Ele estabeleceu o trabalho escravo, feitores de escravos. Enquanto o rei nadava em luxo, em ouro, em prata, em requinte,
O povo estava gemendo para pagar a conta do palácio. Mas fez mais. Ele pesou a mão sobre o povo em tributos e impostos, a ponto do povo sentir-se com o pescoço esfolado pelos tributos pesados. Mas ele fez mais. Já no final da vida, diz a Bíblia que além de viver no luxo e o povo viver na miséria, além de manter todo o luxo da corte, à custa do povo, porque não tem almoço de graça, se alguém está luxando, alguém está pagando a conta, ele acabou construindo capelas para os deuses das suas mulheres, e templos pagãos defronte ao templo de Jerusalém. Mas tem mais. Ele acabou adorando os deuses pagãos dessas muitas mulheres. Mas tem mais. Quando a Bíblia retrata o desgosto de Deus com essa postura dele, dizendo que ia entregar o reino dele nas mãos de outro, e Deus deu o CPF da pessoa, vai ser Jeroboão, que era um feitor de escravo de Salomão. Ele persegue esse cidadão para matá-lo, e esse cidadão tem que fugir para o Egito. Mas finalmente, Salomão não faz corretamente o seu sucessor. Só tem 3 filhos de Salomão mencionados na Bíblia. Roboão era um deles, o sucessor de Salomão. Começou a governar com 41 anos, portanto o menino nasceu 1 ano antes do pai assumir o governo. Ou seja, o menino cresceu no luxo, cresceu no palácio, com seus coleguinhas, acostumado com luxo. Quando ele assume o governo, depois da morte de seu pai, no ano 931, o povo veio sob a liderança desse indivíduo, Jeroboão I, para pedir para ele aliviar os impostos, e nós vamos servir você, vamos ser leais a você. Ele insensatamente disse: não, o meu dedo mínimo vai ser mais grosso do que o braço do meu pai, eu vou castigar vocês ainda mais, vou pesar ainda mais a mão. E das 12 tribos, então 10 delas seguem a liderança cismática de Jeroboão I, e ficando apenas as 2 tribos, Benjamim e Judá, sob a dinastia de Davi. Nós estamos falando de um homem, portanto, que teve esses desvios, essas quedas, esses deslizes. E o livro de Eclesiastes, de certa forma, retrata toda essa angústia da alma desse homem que se desvia de Deus por tanto tempo, e só vai se voltar para o Senhor no final da sua vida. E possivelmente, e eu entendo assim, que o livro de Eclesiastes é um livro testemunhal. Ele está aqui na velhice, já no final da vida, depois que ele se volta para o Senhor, a suma de tudo é temer a Deus, guardar os seus mandamentos, e vai contando para nós as lutas que viveu, as angústias que viveu, as dores que viveu, as decepções que colheu, as frustrações que experimentou numa vida sem Deus. Então, com esse pano de fundo, vamos continuar a leitura do texto que nós lemos. Versículo 2. Veja você comigo o conceito secularista da vida. Leia o verso 2 comigo, por favor, vamos juntos. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ele está olhando para a vida apenas no ponto horizontal, apenas numa linguagem humana, terrena, temporal. Ele não coloca Deus nessa avaliação. Ele está olhando para a vida debaixo do sol, numa perspectiva puramente humana, e ele vai reduzir tudo o quê? A vaidade. Quando ele diz vaidade, vaidade, isso é ênfase no hebraico, cântico dos cânticos, né? ênfase. Então é isso que ele está falando. E a palavra vaidade, rebel no hebraico, é sopro, é vento, é vapor, é vaidade. Ou seja, os projetos humanos fora de Deus são castelo de nuvens diante de uma tempestade de vento. É menos do que castelos de areia, é castelos de nuvens, não tem consistência. O homem bota a mão e ele tenta palpar e não encontra sentido na vida, no dinheiro, no sucesso, na fama, nos prazeres, nas conquistas. Tudo isso não dá sentido para ele viver.
Agora notem, ele vai colocar ainda um conceito secularista do trabalho. Leia o verso 3 comigo, todos nós. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Então, veja bem, debaixo do sol. Ele está dizendo que trabalho produz o quê? Fadiga. Aliás, é consequência do pecado. Deus diz para Adão, olha, do suor do teu rosto, comerás o teu pão. Vai ter fadiga. A terra vai produzir cardos, abrolhos, espinhos. Você vai ganhar o pão, mas com muita luta, com muita fadiga. Agora a pergunta é, que proveito? Que proveito? Isso é um termo comercial. A palavra proveito aí. A vida não paga dividendos. O que ele está querendo dizer com isso, irmãos? É que o homem trabalha, economiza, junta um dinheirinho, compra uma casa, compra um carrinho, se tiver mais um pouquinho de dinheiro, compra uma casa melhor, e se tiver mais dinheiro, compra mais 2 casas, mais 3 casas, compra uma fazenda, compra um avião, compra um iate, compra isso, compra aquilo, e compra aquilo outro, compra aquilo outro. Ele não consegue usufruir tudo, e no dia que ele morrer, quanto ele vai levar disso? Nada. Trabalhou. Sabe quem vai usufruir? Quem não ralou. Quem não ralou. Já perceberam isso? Filhos criados em berço de ouro, via de regra não pegam no pesado? Quem trabalhou foram os avós, quem trabalhou foram os pais. Ele vai usufruir. Não custou nada para ele, ele não sabe quanto custou mesmo, não sabe quanto custa mesmo, e ele vai gastar e vai gastar. Aí Salomão está dizendo o seguinte, olha, é vaidade, porque eu me empenhei, eu ralei, eu esforcei, e daí? O que surgiu? O que sobrou? Sobrou nada. Sobrou um caixão de cedro, e mais nada. E mais nada, na perspectiva humana, debaixo do sol. Isso me lembra de um banqueiro brasileiro, riquíssimo, que morreu na pandemia, a Covid-19. E a filha, chorando no funeral, disse uma frase lapidar. O mais terrível de tudo, meu pai sendo um homem bilionário, morreu por falta daquilo que é de graça, o ar nos seus pulmões. O que o homem leva? Nada. Bom, mas agora ele vai fazer uma outra análise da mesmice das gerações andando em círculo. Olha o verso 4 comigo, leia o 4, toda a igreja. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então para com geração vai, geração vem. Geração lá do Egito, dos faraós, geração da Síria, do Sargão II, do Senaqueribe, geração lá da Babilônia, do Nabucodonosor, a geração lá da Pérsia, do Dario o Grande, a geração dos gregos com Alexandre, geração dos imperadores romanos, dos Césares, as gerações vão passando, geração em geração, mas o que está acontecendo? As mesmas lutas, os mesmos problemas, as mesmas angústias, os mesmos dramas, os mesmos pecados, os mesmos anseios, as mesmas guerras. Nós estamos estudando aqui na Escola Dominical, livro de Amós. Você lê Amós hoje, você está fazendo uma radiografia da sociedade brasileira, da sociedade americana, da sociedade europeia. Os homens, irmãos, mudou a tecnologia. Nós somos a geração da internet. Nós somos a geração da propulsão a jato. Nós somos a geração que explora o espaço. Nós somos a geração da cirurgia robótica. Nós somos a geração que empacota na cabeça de um alfinete os dados genéticos dos mais de 8 bilhões de habitantes. Mas nós somos as gerações com os mesmos problemas de 2000 anos. Geração vai, geração vem. A terra está aqui. Os problemas são os mesmos. Os mesmos. É uma mesmice só, mudou nada. Agora vai dizer que essa mesmice não é só no ser humano, não. Essa mesmice está aí na natureza. E ele vai explicar. Olha comigo o verso 5. Leia o 5 comigo. Levanta-se o sol e põe-se o sol. E volta ao seu lugar
onde nasce de novo. Ele está falando não cientificamente, ele está falando aquilo que nós falamos todo dia: o sol nasce, o sol se põe. Não é a linguagem nossa? Embora a gente sabe que é a terra que gira, mas na nossa cabeça, na nossa linguagem, é o sol que está andando. E o sol vai de onde para onde? Vai do leste para o oeste. Nasce no leste, se põe no oeste. Amanhã vai fazer o quê? Vai nascer no leste, vai se pôr no oeste. E depois de amanhã vai fazer o quê? Vai nascer no leste, vai se pôr no oeste. E na semana que vem vai fazer o quê? Nascer no leste, se pôr no oeste. E no mês que vem vai fazer o quê? A mesma coisa. E na próxima década, a mesma coisa. E no próximo século, a mesma coisa. No próximo milênio, a mesma coisa. Não tem progresso. Não tem avanço. Você está fazendo sempre, desde o dia que foi criado, a mesma coisa. Nunca mudou a sua rota. O que Salomão está vendo? Mesmice. Mesmice. Mas não é só no sol, não. Olha agora essa rotina no vento. Olha o verso 6, leia o 6 comigo. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, volve-se, revolve-se na sua carreira, retorna aos meus circuitos. Olha aí, o vento, o mesmo círculo, no mesmo círculo. Ele vai para o sul, faz seu giro no norte, ele volve, revolve-se, volta para o mesmo circuito. Desde quando? Desde o começo da criação. Não tem progresso, não tem avanço, é a mesmice de sempre. Ele está olhando para uma visão tão pessimista da criação, que a crise dele ecoa na natureza, e a mesmice da natureza reverbera dentro dele. Reverbera dentro dele. Mas não é só também o sol e o vento, não. Ele vai dizer que os rios estão na mesma situação. Leia o verso 7 comigo, por favor, todos nós. Todos os rios correm para o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Então, olha aí. Todo rio vai para onde? Para o mar. O mar se enche? Não se enche. Tem evaporação, a água sopra as nuvens, a chuva desce para a terra pega a enxurrada, leva para o rio deságua no mar, vem a evaporação, a água sopra as nuvens, a chuva desce. Isso está acontecendo ontem, acontece hoje, vai acontecer amanhã, até Jesus voltar, até a restauração de todas as coisas. Tudo isso vai acontecer do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Se nós tirarmos Deus da criação, da natureza, você entra em pânico. Porque a mesmice é crônica. O que nós cremos, e nós acreditamos e pregamos e confessamos, é que o nosso Deus intervém. Ele intervém no sol e manda o sol parar, o sol para. Ele intervém e dá uma ordem às estrelas, elas aparecem. Ele intervém e faz o mar abrir, o mar abre. Ele intervém e faz chover ou faz cessar a chuva e ele faz a coisa acontecer. Agora, se você tira Deus da natureza, da história, você entra em pânico. Parece que a vida perdeu o sentido. É uma mesmice crônica. Mas notem agora que essa procura pelo ser prossegue em Salomão numa insatisfação absoluta. Nada consegue satisfazer a vida dele. Olha o versículo 8 comigo e leia comigo o verso 8. Todos nós. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém pode as exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Então vamos entender aqui, olha a crise desse homem, olha o desespero desse homem. Estou falando do homem mais sábio, do homem mais rico, do homem mais poderoso, do homem que tem a mesa mais farta, do homem que tem as roupas mais caras, do homem que tem as camas mais visitadas pelas mulheres mais belas do mundo. E ele tem uma grande insatisfação. E ele está dizendo para nós aqui que todas as coisas, não algumas coisas, todas as coisas são canseiras tais, que não dá nem para descrever. E ele começa a detalhar a insatisfação dos olhos. Nós olhamos e voltamos a olhar. E nunca nos fartamos de ver.
Nunca chegará o dia que você vai dizer assim: eu já vi tudo, não quero ver mais nada, agora eu quero que apague a minha visão. Eu quero continuar vendo, porque os olhos são insaciáveis. Você ouviu e continua ouvindo, e amanhã vai ouvir de novo, e jamais você vai dizer: eu não quero ouvir mais nada, eu quero cessar esse sentido que eu tenho da audição. Os ouvidos são insaciáveis. Há uma busca que não se encontra. Essa é a angústia desse homem. Mas mais do que isso, ele começa a perceber que há uma repetição da história e nada é novo na história ao redor dele. Ele está encurralado pela falta de sentido da vida, se olha a vida apenas debaixo do sol, na perspectiva horizontal, humana, terrena, temporal. Confira comigo o verso 9 e 10. Leia o 9 e 10 comigo, por favor. Vamos juntos. O que foi é o que há de ser, e o que se fez se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Verso 10. Alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Então vamos entender isso aqui. Ele está dizendo que não há novidade. O que está acontecendo hoje? O que aconteceu na época dele, 1000 anos antes de Cristo, 3.000 anos de nós. Então, o que acontece? Nascimento e morte. O que acontece? Celebração e choro. O que acontece? Conquista e perda. O que acontece? Paz e guerra. O que acontece? Acordos e conflitos. O que acontece? Esperança e desespero. Não é isso que você está vendo? É isso que existia há 3.000 anos. Não tem nada novo. Você tem novas tecnologias, mas o problema do homem é o mesmo. As crises são as mesmas. Os pecados são os mesmos. A cobiça é a mesma. A vaidade é a mesma. Os sonhos são os mesmos. E aí ele vai dizer uma coisa assim interessantíssima, no verso 11, não há lembrança. O que ele está querendo dizer com isso? Está querendo dizer com isso que pessoas e acontecimentos passam pela nossa vida e passam. E ficam lá atrás. Por exemplo, se eu fizer uma pergunta aqui no auditório, honesta e simples: quem aqui, nesse auditório, me cita o nome do seu tataravô e da sua tataravó? Quem sabe? Mas foram pessoas importantes da sua família. Você não se lembra? Sabe o que significa isso? O seu tetraneto não vai saber que você existiu? Desculpa me dar essa notícia para você. Você nem vai ser lembrado. As pessoas passam. E não há lembrança. Vocês se lembram da fala do John Lennon, dos Beatles, de Liverpool? Ele afirmou na década de 70, depois de 10 anos que estavam no auge: nós somos tão conhecidos, nós somos tão relevantes, nós somos tão amados, que nós somos mais famosos do que Jesus Cristo. Bom, John Lennon foi assassinado em 1980 por Mark David Chapman. E só os mais apreciadores dos Beatles sabem de cor o nome dos 4 componentes da banda. Você sabe? Bom, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr. Eu sei porque eu tomei nota. Também não sabia. Presta
Percebe isso? Sinto muito dizer que sua fama dura uma geração, duas. Na quarta ninguém vai lembrar mais. Ele está desesperado com essa realidade. Bom, me permita agora fazer uma aplicação. Se eu parasse aqui, falei, puxa vida, então é desesperador, não? Você, numa segunda-feira, sair de casa, pegar o trânsito de São Paulo, nem ter passado em casa para tomar uma sopinha de feijão, para escutar isso, quer dizer que não tem sentido mesmo, a vida não faz sentido mesmo, esse vazio mesmo, essa vaidade toda mesmo. E eu quero dizer para você que o segredo para interpretar esse texto está no versículo 3. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho que se afadiga debaixo do sol? Ele está olhando a vida debaixo do sol. Sabe por que tem tanta gente hoje pulando do prédio, se esborrachando no asfalto? Tendo muito dinheiro, tendo sucesso e fama, tendo beleza física. Porque eles estão olhando a vida só debaixo do sol. E olhar a vida só debaixo do sol não traz esperança. Pode ter dinheiro. Salomão, no capítulo 2 desse livro, vai dizer que ele teve riqueza, que ele teve prazer, que ele teve fama, como ninguém. E olhando a vida só debaixo do sol, o que ele encontrou foi bolha de sabão, foi vaidade, nada, exprimia e não saía nada. Agora, você e eu que viemos aqui, olhamos a vida acima do sol. Você olhamos a vida na perspectiva de Deus, da eternidade. E nós afirmamos com toda a força da nossa alma que nós não olhamos a natureza com essa visão pessimista. O Salmo 19 diz que o sol agora percorre como um noivo, com a sua beleza, com o seu garbo, com o seu encanto, e você olha para o sol e não adora o sol, você olha para o sol e glorifica o Criador do sol, porque ele traz vida, calor, saúde, esperança. Agora você olha o amanhecer não como um ciclo da natureza que se repete, se repete, se repete. Você olha para amanhã e diz: as misericórdias de Deus se renovaram sobre mim a cada manhã. Você começa o dia entusiasmado, a vida faz sentido. Você agora olha para a vida, e a vida não é uma bolha de sabão, não é um vapor. Agora a vida tem sentido. Você diz: para mim o viver é Cristo, porque Jesus veio para me dar vida, de vida em abundância, e eu agora tenho nele vida eterna. Eu celebro a vida, eu desfruto da vida, eu estou encantado com a vida é um dom de Deus, a vida é um presente de Deus. Eu quero cuidar do meu corpo, eu quero cuidar da minha mente, eu quero cuidar das minhas emoções, eu quero cuidar da minha alma, porque toda a minha vida foi projeto de Deus, é obra de Deus, para a glória de Deus, e a minha vida vai ser colocada no altar de Deus, para viver na vontade dEle, para a glória dEle. Faz sentido viver. Você olha para o trabalho, não é esse enfado todo nada, não é mesmo. Você acha o seguinte: trabalhar é uma bênção, trabalhar é uma bênção. Levantar de manhã para ir para o trabalho, não é aquela canseira que fala: puxa, vi mais um dia, uma outra. Não, você vai com prazer, porque o seu trabalho abençoa outras pessoas, porque o seu trabalho constrói futuro. O seu trabalho é resultado, daí você tira o seu sustento, o seu pão, e você sustenta a sua família, e você estende a mão ao necessitado, e você contribui para a obra missionária, e você vai dizer assim: no Senhor o meu trabalho não é vão. Tudo faz sentido, tudo faz sentido. Agora, não é a mesmice não, tem um novo coração,
tem uma nova mente, tem uma nova vida, tem uma nova aliança, tem um novo céu, uma nova terra. Tudo se faz novo. E você encontra então o sabor da vida, o privilégio da vida. Porque você não está olhando a vida só debaixo do sol. Você está olhando a vida acima do sol e contemplando aquele que é a razão da existência do próprio universo. Em busca de sentido da vida. Não encontra esse sentido nas coisas. Você encontra o sentido da vida no Deus Criador de todas as coisas. Eu quero concluir dizendo que eu estava de férias, certa feita, e quando posso, eu gosto muito de caminhar na praia. Esse é o meu hobby principal nas férias. Levantar de madrugadinha para ver o sol nascer, caminhando na areia. E percebi que quando eu saía para a caminhada, tinha uma moça que ficava no pátio do hotel, como que numa espécie de yoga, com as pernas cruzadas, olhando para o céu. Aí quando eu voltei, o sol já tinha nascido, já estava brilhando, e ela estava lá, numa liturgia, adorando o sol. E eu, curioso, me aproximo dela, e a hora que ela deu uma pausazinha, eu perguntei: o que você está fazendo? Ela me disse: eu estou adorando o sol. O sol é maravilhoso, o sol é encantador, o sol é belo, o sol enriquece, o sol ilumina, o sol aquece, o sol fertiliza, o sol dá saúde. E foi fazendo elogios ao sol. Eu fiquei até animado com ela, de tanta coisa linda que ela falou do sol. E eu disse: eu também adoro. É mesmo? Você adora? Eu falei: adoro. A quem você adora? Eu respondi: eu adoro o Criador do sol. É maior do que o sol, é mais lindo que o sol, é mais poderoso que o sol. Ele pode preencher o vazio do meu coração que o sol não consegue. Esse é o Criador que eu quero apresentar a você. E falei para ela de Jesus. Hoje você pode sair daqui, não apenas contemplando a beleza da criação, mas encantado com o Criador, porque só Ele, em Jesus o seu Filho, pode dar sentido à sua vida. Que Deus nos abençoe. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu peço que você abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Filipenses 4, versículo 4. Eu estou acompanhando a versão ARA, Almeida Revista e Atualizada, e nessa versão está escrito o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Eu peço que você repita comigo este versículo. Vamos juntos? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Só as mulheres comigo, vamos lá? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Só os homens? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Todo mundo? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém. Bom, eu quero começar pedindo licença a vocês para lhes fazer uma pergunta. Na verdade, uma pergunta pessoal. E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais, porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade. Toda pergunta pessoal nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença.
Mas eu vou lhe fazer esta pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa feliz? Bom, não precisa ter muita pressa para responder esta pergunta, porque ela não é tão simples e não é tão óbvia como parece. Eu explico. Nós estávamos visitando em 1991 a missão Quacis-Abantu na África do Sul, onde aconteceu um grande avivamento em 1966. E uma pessoa que nos acompanhava na caravana perguntou à esposa de um dos missionários da missão assim: você é submissa ao seu marido? A mulher deu uma resposta inteligentíssima. Ela respondeu assim: eu posso lhe garantir que o meu marido me ama, mas se eu sou submissa a ele ou não, essa pergunta não tem que ser feita a mim, essa pergunta tem que ser feita a ele. Eu achei fantástica a resposta. Então vou mudar minha pergunta. Seu marido pode garantir que você é uma mulher feliz? Sua mulher pode garantir que você é um homem feliz? Lá em Provérbios 31 diz que os filhos da mulher virtuosa se levantaram e disseram assim: mamãe é uma mulher ditosa, mamãe é uma mulher feliz. Seus filhos podem dizer isso a seu respeito? Seus pais podem dizer isso a seu respeito? Seus parentes podem dizer isso a seu respeito? Seus colegas de trabalho podem dizer isso a seu respeito? Os membros da sua igreja podem dizer isso a seu respeito? Paulo escreveu este texto sobre alegria, preso, algemado, acusado pelos seus irmãos. A alegria aqui não é substantivo, é verbo, e verbo no imperativo. A alegria é um mandamento divino. Isso porque o evangelho que nos alcançou é boa nova de grande alegria. O reino de Deus que está dentro de nós é a alegria no Espírito Santo. O fruto do Espírito é a alegria. A ordem de Deus é alegrai-vos, e a alegria do Senhor é a nossa força. Mas Paulo diz assim: alegrai-vos sempre. Então me permita uma pergunta: você tem problema na sua vida? Ou sou eu que tenho na minha? De vez em quando alguém fica doente na sua família também? Ou só na minha que fica? De vez em quando, ou até de vez em sempre, a grana fica curta lá também? Quando Paulo diz alegrai-vos sempre, o que ele está querendo dizer? Que a alegria do cristão, além de ser imperativa, ela é também ultra circunstancial. Não depende de circunstância. O grande desafio é ser uma pessoa feliz apesar das circunstâncias. Sabem por quê? Porque a alegria do cristão não é uma emoção, não é um sentimento. A alegria do cristão não é apenas ausência de coisas ruins e nem apenas presença de coisas boas. A alegria do cristão tem nome, tem endereço. A alegria do cristão é Jesus. Se você tem Jesus, você é uma pessoa feliz. Se você não tem Jesus, você pode até ter momentos felizes, mas não é feliz, porque a felicidade tem nome, é Jesus. Então Paulo está dizendo que a alegria do cristão, primeiro, é imperativa, segundo, ela é ultra circunstancial, e terceiro, ela é cristocêntrica. Bom, mas não precisa ser nenhum psicólogo ou entendedor da alma humana para descobrir que há muitos crentes salvos pela graça que não estão desfrutando desta alegria. Há um semblante pesado, há uma aura de tristeza. Basta você conversar com as pessoas, olhar para o semblante delas, para descobrir isso.
Há muitos crentes que não estão vivendo aquilo que Pedro diz, uma alegria indizível e cheia de glória. A pergunta é: o que está acontecendo? Quem está roubando a alegria dos crentes? Quem está saqueando a cidadela da nossa alma? Quem está espoliando esse tesouro celestial que deveria banhar-nos e aspergir-nos? Parece-nos que esta carta, a carta da alegria, foi escrita para nos mostrar quais são esses ladrões que estão roubando a nossa alegria. Cada capítulo desta carta trata de um ladrão diferente. Com a Bíblia aberta comigo em Filipenses, por favor, peço que você me acompanhe. Em primeiro lugar, confira aí capítulo 1, versículo 12. Paulo diz assim: meus irmãos, eu quero cientificar-vos que as coisas que me aconteceram, ou as coisas que me têm acontecido, têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Preste atenção: as coisas que me aconteceram, ou que me têm acontecido, as coisas que nos acontecem, são as circunstâncias da vida, e as circunstâncias da vida são o primeiro ladrão da alegria. Sabe por quê? Porque as coisas acontecem conosco, querendo ou não, gostando ou não, planejando ou não. Elas acontecem ao arrepio da nossa vontade, à revelia do nosso querer. Chegam de súbito, sem aviso prévio, e põem às vezes a nossa vida de ponta cabeça. É um acidente grave, é uma doença dolorosa, é um divórcio amargo, é um luto traumático, é um acidente que deixa cicatrizes. Circunstâncias. Imagine comigo, você indo ao médico por um exame de rotina, e lá descobre que está com uma doença grave. Imagine comigo um pai e uma mãe que cria uma menina com todo o desvelo, e o pai leva essa menina ao altar no dia do casamento, na expectativa de que ela vai construir uma história belíssima de felicidade, para descobrir em seguida que essa menina casou-se com um homem rude, que vai destruir a alma dela, que vai virar um pesadelo na vida dela. Ou imagine um pai e uma mãe que cria um menino com todo amor, e daqui a pouquinho se envolve com amizades erradas, e frequenta lugares errados, e começa a praticar coisas erradas, ou se transforma num dependente químico, ou a vida entra pelo corredor escuro e escorregadio das liberdades sem limites, caindo no abismo da licenciosidade. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Imagine um casamento de 15, 20, 30 anos, de repente um fato acontece, e a vida se transtorna. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Circunstâncias. Quando Paulo escreve dizendo: meus irmãos, eu quero que vocês entendam que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho, eu preciso perguntar para Paulo: do que você está falando, Paulo? Do que você está falando? Que circunstâncias são essas? E ele poderia resumir para nós assim: olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipos, eu fui escorraçado de Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado. Mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em determinismo cego, esse homem não crê em misticismo, esse homem não crê em olho gordo, esse homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. Se nós não olharmos para as circunstâncias da vida fora desta visão da soberania de Deus, se nós não olharmos a vida pelas lentes da providência de Deus, as circunstâncias levam embora a nossa alegria.
Paulo vai testemunhar em Filipenses 1, que pelo fato dele estar preso em Roma, 3 coisas aconteceram. Primeiro, as igrejas foram mais encorajadas a pregar. Quando viram Paulo preso, trabalhando mais que eles, estavam livres, eles se mexeram. Segundo, Paulo diz que toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das suas cadeias em Cristo. Em outras palavras, o que era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador. Eram os soldados da mais alta patente do império. Eram 16 mil soldados de escol, gente que trafegava pelos corredores do palácio e tinha influência política no império. Se Paulo estivesse solto, ele jamais teria alcançado a elite de Roma. Nero não sabia, claro, mas Deus o havia constituído em presidente das missões estrangeiras do império, porque botou lá dentro do palácio o maior evangelista da igreja e diante dele o seu auditório. Paulo estava ali sob a égide do imperador Nero, e por isso tinha que ter um soldado algemado com ele todo dia, 3 turnos por dia, durante 2 anos, em rodízio, dando oportunidade a que Paulo evangelizasse toda a guarda pretoriana. Depois de 2 anos, toda a guarda pretoriana estava evangelizada, e ele escreve no capítulo 4, verso 22, os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Porque Paulo estava preso, em terceiro lugar, ele não podia viajar, como era seu desejo. O que ele fez? Começou a escrever cartas, as cartas da primeira prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Se Paulo estivesse solto, talvez nós não teríamos essas joias na nossa Bíblia. Às vezes você olha para a vida, parece que está tudo de ponta cabeça. Paulo queria chegar em Roma, Deus o queria em Roma, ele tinha planejado chegar em Roma e ali ficar com a igreja, e ali contribuir com o crescimento da igreja, e dali ser enviado para a Espanha, mas ele chegou algemado. O plano dele foi frustrado, mas o plano de Deus não pode ser frustrado. Os caminhos de Deus são mais altos, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Então, quando você achar que a sua vida está de ponta cabeça, Deus pode estar escrevendo o capítulo mais importante da sua história. Olhe para a vida na perspectiva da soberania de Deus, para as circunstâncias não roubarem a sua alegria. Vamos ao segundo ladrão da alegria. Confira comigo o capítulo 2, versos 3 a 5. Paulo diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tem visto o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O segundo ladrão da alegria são as pessoas. E eu preciso admitir, irmãos, que nós sofremos mais por causa de gente do que por causa de coisas. As pessoas nos fazem chorar mais do que as circunstâncias. Sabem por quê? Porque as pessoas nos decepcionam, e nós decepcionamos as pessoas. Nós não viemos de uma família perfeita, nós não somos uma pessoa perfeita, nós não nos casamos com uma pessoa perfeita, nós não temos filhos perfeitos, nós não frequentamos uma igreja perfeita. Logo, nós vamos ter queixas uns dos outros. Por isso, não tem vida saudável, não tem casamento saudável, não tem família saudável, não tem igreja saudável sem o exercício do perdão. Se você não perdoar, diz a Bíblia, você não pode orar. Se você não perdoar, você não pode trazer sua oferta ao altar. Se você não perdoar, você não pode adorar a Deus. Se você não perdoar, você não pode ser perdoado. Se você não perdoar, você não tem paz, você entrega aos verdugos da consciência, aos flageladores da alma. Agora, o perdão não é fácil, mas é necessário. Talvez uma das dores mais agudas que eu já tive na vida, e já tive muitas.
aconteceu no meu primeiro ano de pastorado. Eu sou filho caçula, e o irmão acima de mim, no dia 1º de agosto de 82, completou 27 anos. No dia 2 de agosto, no dia seguinte, ele foi assassinado brutalmente, com 11 golpes de faca, todos mortais, pelo primo primeiro da sua esposa, gente criada conosco. Quando eu recebi o telefonema, foi como um soco na boca do meu estômago. Eu perdi a voz. Quando Deus me devolveu as forças, a primeira palavra que Deus botou na minha boca foi esta: eu perdoo o assassino. Eu não tinha outra opção. Ou perdoava ou adoecia. Ou perdoava ou minha vida transformar-se-ia no inferno. Ou perdoava ou teria que abandonar o ministério. Mas eu posso lhes garantir que o perdão é maior que o ódio. O perdão cura, o perdão liberta, o perdão restaura. O perdão é a asepsia da alma, o perdão é a faxina da mente, o perdão é a alforria do coração. Perdoar é uma questão de bom senso, porque se você guardar mágoa, eu posso lhe garantir isso, você vai conviver 24 horas por dia com quem você menos gostaria de conviver na vida. Essa pessoa vai manter você num cabresto, numa masmorra emocional. Você vai chegar em casa cansado para tirar uma soneca, e essa pessoa chega com você e vira o seu pesadelo. Você vai chegar em casa com fome, e a pessoa se assenta à mesa com você e tira o seu apetite. Você vai sair de férias com a família, essa pessoa pega carona com você e estraga as suas férias. A única maneira de ter saúde emocional e espiritual e ser livre é perdoar. Mas tem gente que me diz assim: pastor, é fácil falar disso, mas se o senhor me escutar, o senhor vai me dar razão. Não dá não. Sofri muito, fui muito machucado, muito ferido, muito abusado, tomei muito prejuízo. O senhor vai me dar razão, não dá para perdoar não. Eu só fui entender perdão no dia que eu entendi uma parábola que Jesus contou, a parábola do credor incompassivo. Jesus contou que um rei acertava as contas com seus súditos e encontra um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo com que pagar, o rei mandou vender seus filhos. O homem disse: tem misericórdia de mim. E o rei teve misericórdia dele e perdoou a dívida de 10.000 talentos. Lá na frente, aquele homem perdoado encontrou um conservo que lhe devia 100 denários. Também não tinha com que pagar. Pediu mercê, misericórdia, e o homem perdoado disse: não, eu não perdoo não, eu não tenho misericórdia não, paga o que me deves. O rei ficou sabendo disso, ficou muito irado, mandou chamá-lo e disse: servo malvado, eu te perdoei a dívida de 10.000 talentos e não perdoaste o teu conservo 100 denários? Pois serás entregue aos verdugos, aos flageladores, até que pagues o último centavo. E a parábola termina assim, Jesus contando: assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. A parábola terminou, e eu não entendi quase nada. Quase nada. Sabe por que eu não entendi quase nada? Eu não sei quanto vale 10.000 talentos. Eu também não sei quanto vale 100 denários. Não é a minha moeda. Ficou o dito pelo não dito. Na verdade, Jesus não contou uma parábola, ele contou uma hipérbole. Era impossível que um judeu no primeiro século devesse 10.000 talentos. O que são 10.000 talentos? Um talento são 35 quilos de ouro. 10.000 talentos são 350.000 quilos de ouro. Para vocês terem uma ideia, todos os impostos da nação durante um ano eram 800 talentos. 10.000 talentos eram todos os impostos da nação durante 13 anos.
Naquela época o salário de um trabalhador era 1 denário por dia. Para um homem ganhando 1 denário por dia juntar 10 mil talentos, ele teria que trabalhar 150 mil anos. Em outras palavras, a dívida do homem era o quê? Impagável. Mas por que Jesus contou esta parábola com a cifra tão grande? Porque este é o tamanho da sua, da minha, da nossa dívida com Deus. Ela é impagável. Entretanto, Deus nola perdoou e perdoou completamente. Bendito seja Deus. Ali na frente, aquele homem encontra alguém que lhe deve 100 denários. O que são 100 denários? São 100 dias de serviço. Quem acabara de receber um perdão de 150 mil anos, não está liberando um perdão de 3 meses e 10 dias. Qual é a proporção de 10 mil talentos para 100 denários? É só você fazer a conta para você perceber que são milhares e milhares e milhares e milhares de vezes maior. Sabe o que Jesus quer dizer com isso? Você nunca pode dizer para alguém: eu não perdoo você, eu nunca vou perdoar você. Sabe o que a Bíblia ensina? Que você e eu devemos perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. 10 mil talentos são 600 mil vezes mais do que 100 denários. E sabe o que a Bíblia diz? Que Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra. Talvez você diga: pastor, mas é aí, exatamente aí que eu me encrenco. Porque perdoar até que eu perdoo, mas esquecer não esqueço não. E eu lhe pergunto nesta noite: você não esquece mesmo? Porque se você não esquece, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Significa que você não tem amnésia. Quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, a Bíblia não está dizendo que Deus tem amnésia. Deus não tem perda de memória. Deus é onisciente. Mas então o que a Bíblia quer dizer que Deus perdoa e esquece? A Bíblia quer dizer que Deus nunca mais joga no seu rosto um pecado que já perdoou você. Deus nunca mais cobra de você uma dívida que já perdoou você. E é assim que você e eu devemos perdoar. Portanto, perdoar é lembrar sem sentir dor. A igreja de Filipos é uma igreja maravilhosa, missionária, igual esta igreja aqui é missionária. Aliás, foi a única igreja que se associou com Paulo no que tange a dar e receber durante todo o seu ministério. Ajudou Paulo em Tessalônica, ajudou Paulo em Corinto, ajudou os pobres da Judéia, ajudou Paulo quando estava preso em Roma. Porém, sendo uma bênção porta para fora, porta para dentro, a igreja era um problema. Pasmem vocês, até as mulheres estavam brigando na igreja. Irmãos, quando as mulheres brigam na igreja, porque a coisa está feia. Lá no capítulo 4, verso 2, ele diz: rogo a Evódia, rogo a Sintique, pensem com concordimento no Senhor. As duas líderes da igreja batem a cabeça. No dia que a Evódia dirigiu o louvor, a Sintique não aparecia na igreja. Elas não conseguiram resolver o problema sozinhas. Foi preciso que um outro irmão fosse lá ajudá-las para ver se entrava em entendimento. Tinha gente na igreja que trabalhava desde que ele aparecesse, vanglória. Tinha gente que trabalhava desde que o grupinho deles aparecesse, partidarismo. Tinha gente narcisista na igreja, só pensava nele mesmo. Eu acho que tinha gente dizendo para Paulo: Paulo, você está longe daqui. Tem gente complicada, Paulo, aqui. Tem gente que dá azia em copo de bicarbonato. Não dá não, Paulo.
Aí Paulo responde assim: então tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e se humilhou até a morte, morte de cruz. E ele estava pregado naquela cruz, e as pessoas que cuspiram nele, as pessoas que esbordoaram a cabeça dele, as pessoas que estavam blasfemando dele, ele ora e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Assim como Deus em Cristo nos perdoou, devemos nós também perdoar. Se você tem pendência no seu coração, tome a decisão hoje, de perdoar, senão as pessoas vão roubar a sua alegria. Terceiro ladrão, vamos lá? Capítulo 3, verso 19. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O terceiro ladrão da alegria, eu acho que vocês aqui na Grande Belo Horizonte não enfrentam, né? Preocupação com dinheiro. Dinheiro aqui não é problema, é solução, né? Mas me permita só uma perguntinha. Alguma vez você já brigou com a sua mulher ou discutiu com a sua mulher por causa de dinheiro? Vocês são muito crentes, eu sei que essas coisas não acontecem entre vocês. Alguma vez você já discutiu com o seu marido por causa de dinheiro? Porque se vocês falarem para mim que nunca, eu vou duvidar da honestidade de vocês. Porque as pessoas brigam por causa de dinheiro, brigam porque tem dinheiro, brigam porque não tem dinheiro, brigam porque tem muito dinheiro, brigam porque tem pouco dinheiro, brigam porque não tem dinheiro nenhum, mas sempre brigam. O dinheiro é o maior pomo de discussão das famílias hoje. Aliás, dinheiro, irmãos, é muito mais do que uma moeda. Dinheiro é uma entidade, dinheiro é um espírito, dinheiro é mamon. Dinheiro é o maior ídolo deste mundo, é o ídolo mais adorado da nossa geração, é o maior feitor de escravos da nossa geração. Por amor ao dinheiro, pessoas se casam e descasam. Por causa de dinheiro, pessoas corrompem e são corrompidas. Por causa de dinheiro, pessoas mentem. Por causa de dinheiro, pessoas matam. Por causa de dinheiro, pessoas morrem. O grande problema é que algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. Gente que levanta de madrugada, gente que vai dormir tarde, gente que come penosamente o pão que granjeia, porque só se preocupam com as coisas terrenas. Dr. Toncini, no seu livro O Lado Oculto da Globalização, diz que nós vivemos hoje a realidade da economia global. Isso é fato, né? Isso é fato. Estoura uma bomba lá na Bolsa de Nova York, Singapura, Tóquio. O tremor acontece na hora, no seu bolso, aqui e agora. Um exemplo simples disso foi o que aconteceu no mercado imobiliário americano de 2008, vocês acompanharam. A bolha estourou, a crise chegou, mas não afetou só a economia americana, não, afetou a economia mundial. Eu sou do estado do Espírito Santo, e vocês sabem que o Espírito Santo hoje é um dos maiores produtores de rochas ornamentais do planeta, um dos maiores produtores de granitos do mundo. Muitos donos de pedreira no Espírito Santo quebraram, porque o mercado imobiliário americano bambeou as pernas em 2008. A economia global. E nessa economia global, diz Toncini que mais de 50% das riquezas do planeta se concentram nas mãos de pouco mais de 100 empresas particulares. Há empresas mais ricas do que países. Por exemplo, a Toyota é mais rica do que a África do Sul. A GM é mais rica do que a Noruega. O Walmart é mais rico do que dezenas de nações. O grande problema é que essas mega empresas querem mais do seu tempo e mais do seu dinheiro. Se o seu casamento acaba, se a sua vida se enrosca toda, isso não interessa. O que interessa é que essa máquina tem que girar, e para essa máquina girar você tem que consumir mais, e nós mergulhamos de cabeça no consumismo. Quer um exemplo? Na década de 50, alguns já tinham nascido aqui, nós consumíamos 5 vezes menos do que consumimos hoje. Não éramos menos felizes por isso.
Eu não sirvo de referência porque fui criado no interior, na roça, na região rural. Que eu me lembre, eu só tive um brinquedo comprado em loja, um carrinho de plástico. Mas eu posso lhes garantir que eu nunca tive crise emocional por isso. Nem meu pai precisou me levar para o psicólogo porque eu estava em crise emocional. Hoje, via de regra, quando uma criança nasce, ela já tem mais brinquedos que ela consegue brincar a vida inteira. Você dá um brinquedo para uma criança hoje, ela brinca longas 2 horas, encosta no canto, até sucata, e quer outro. Se você não der, ela tem crise emocional, tem que levar para o psicólogo. Na década de 70% das famílias dependiam apenas de uma renda para se manter. Hoje, mais de 70% das famílias dependem de 2 rendas para manter o mesmo padrão. Ou seja, o luxo do ontem tornou-se necessidade do hoje. Eu tenho um amigo que tem 3 mulheres. Obviamente eu estou falando da esposa e das 2 filhas. Não pensem mal do meu amigo, por favor, tá? Num dia de casamento, elas disseram assim para ele: temos que comprar sapatos novos. Bom, mas ninguém duvida disso. Casamento é tudo novo. Mas antes de ir para a loja, ele disse assim para elas: vamos dar uma olhadinha no que nós já temos? Abriu um mega power armário e contou 151 pares de sapatos. Tinha que comprar mais. Como é que você chama isso? Consumismo. Então vou lhe dar uma definição de consumismo. Consumismo é quando você compra o que você não precisa, às vezes com dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você não conhece. O grande problema é que algumas pessoas só se preocupam com coisas terrenas. O Dr. John Rockefeller foi o primeiro bilionário do mundo, foi o primeiro homem a juntar $1 bilhão no mundo, foi John Rockefeller. Ele disse assim: o homem mais pobre que eu conheço é o homem que só tem dinheiro. Talvez as pessoas mais felizes do mundo são aquelas que chegam em casa cheirando graxa e comem um bom prato de arroz com feijão e dormem a noite toda bem dormida. Quando Rockefeller morreu, um curioso foi ao cemitério e ele deu um jeitinho de encostar no contador do Rockefeller, que também estava presente, para fazer uma pergunta. Ele encostou bem e perguntou assim: e aí, cara, me conta aí, quanto é que o Dr. John Rockefeller deixou? O contador, espantado, olhou para ele e disse: você não sabe? Falei: não, me conta. Rapaz, ele deixou tudo, ele não levou nem um centavo. Não tem gaveta em caixão, não tem caminhão de mudança e enterro. A Bíblia diz que nós não trouxemos nada, nós não vamos levar nada, portanto, tendo o que comer, o que beber e o que vestir, com isso estejamos contentes, porque a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, mas o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo diz em 1 Timóteo 6, que o dinheiro é buscado pela sociedade por 2 motivos. Primeiro, as pessoas buscam segurança no dinheiro. O dinheiro dá conforto, o dinheiro de uma casa bonita, o dinheiro dá viagens maravilhosas, o dinheiro paga diárias de hotéis maravilhosos, o dinheiro leva você para os restaurantes mais caros, para usar as roupas de grifes mais requintadas, mas o dinheiro não protege você. A seta da morte atinge o palácio mais alto, com as trancas mais seguras. Esta pandemia provou isso. Um dos aspectos que mais me marcaram nessa pandemia foi que um dos mais ricos banqueiros do mundo morreu de Covid. E a filha disse: o que é mais triste é que o meu pai, sendo dono de um império econômico, morreu por aquilo que é de graça, o ar nos seus pulmões. Outras pessoas pensam que o dinheiro vai trazer felicidade. E Salomão, que foi o rei mais rico, que ajuntou fortunas, diz que ele procurou a felicidade na bebida, procurou na riqueza, procurou no sexo, procurou nas aventuras, procurou nas realizações e na fama, e descobriu que tudo isso não passava de vaidade, um vapor, uma bolha de sabão.
E eu não estou dizendo que a riqueza é ruim, não, a riqueza é uma bênção. A Bíblia diz que é Deus quem dá riqueza, é Deus quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. Riquezas e glórias vêm de ti. A riqueza é uma bênção, desde que ela seja servo e não patrão. O problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter. O problema não é possuir dinheiro, o problema é o dinheiro nos possuir. O problema não é dinheiro como instrumento, o problema é dinheiro como Deus. A Bíblia diz que se você amar o dinheiro dele, nunca você vai se satisfazer, nunca, nunca, nunca. Sabe por quê? Só Jesus pode fazer você feliz. O dinheiro é bom, mas o dinheiro não faz você feliz. Quem faz você feliz é Jesus, é Jesus, é Jesus. Então, se você botar o coração no dinheiro, ele vai roubar a sua alegria. Vamos ao último ladrão da alegria? Capítulo 4, versos 6 e 7. Veja aí comigo. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Bom, o quarto ladrão da alegria é a ansiedade. E me permita uma pergunta. Conforme o Lucas já disse aqui hoje, a doença deste século, ou a doença da nossa geração, não é Covid, é depressão, é ansiedade, atingindo pessoas de todos os estratos sociais, de todas as faixas etárias, de todos os credos religiosos. Irmãos amados, eu vou falar baixo porque tem criança aqui hoje. Até as crianças estão ansiosas. Também puderas. Hollywood fez uma pesquisa e descobriu que as crianças gostam de filmes, de brinquedos e de jogos de ação. Eu até lhe garanto que se você for assistir tudo que passa hoje de programas infantis, você não dorme de noite com a luz apagada. As crianças estão estressadas. Eu gosto muito de brincar com as crianças. Um dia eu cheguei na igreja, tinha uma criança brincando assim, tranquila, aparentemente. E eu me aproximei dela e disse assim: que vidona, hein, filha? Ela voltou-se brava para mim e disse: o senhor é que pensa. Eu falei: coitada, a menina estava estressada. Eu estava pregando em São Paulo há um mês e pouco, no intervalo de uma palestra para outra, subi para tomar um cafezinho, tinha uma menina uns 10 anos fazendo uns desenhos, eu falei: e aí, filho, como é que está a vida? Estou estressada, pastor, muito estressada. Eu falei: que é isso? Sabe o que significa a palavra ansiedade na língua grega? Estrangulamento, puxar em direção ao poste e sufocar, apertar o pescoço, tirar o oxigênio. Tem muita gente assim. E Jesus foi categórico em dizer que a ansiedade é inútil, porque por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar ao curso da sua vida 45 centímetros, um côvado. E mais, ela é prejudicial. Sabe por que prejudicial? A ansiedade é quando você se preocupa, sofrendo hoje, por um problema que talvez aconteça amanhã. E 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Mas a gente sofre assim mesmo. Quando eu era seminarista em Campinas, um dia eu levantei de madrugada para tomar água, o bebedor ficava no corredor, e eu me levantei de pé por pé, para não acordar ninguém. De repente eu olho a porta do quarto de um colega aberta, e quando eu olhei, ele estava chorando, mas chorando mesmo, a cântaros, convulsivamente, soluçando. E eu entrei apressadamente: o que aconteceu? Morreu alguém da sua família? Tem alguém no hospital? O que está acontecendo? Ele disse: eu estou com medo da minha mãe morrer. Eu falei: qual o problema dela? Não, ela não está doente não, só estou com medo de morrer um dia. Eu falei: rapaz, deixa sua mãe viver, homem. Tem 40 anos disso, a mulher está viva até hoje. Pior do que isso, uma mãe que entrou no meu gabinete com a criança de 3 anos, uma menina de 3 anos no colo, chorando, não era a criança chorando, a mãe chorando. Falei: o que está acontecendo, mãe? O que houve? Eu estou com medo da minha filha crescer e não casar. Falei: mas nem cresceu ainda. Ansiedade. Como é que resolve isso? Qual o remédio para isso? Paulo diz: não andeis ansiosos de alguma coisa, é isso? Não andeis ansiosos
Coisa alguma. E o que é coisa alguma? Não é coisa alguma, não precisa botar a legenda não, está claro. Como é que resolve isso então? Ele diz: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. A palavra orações aí, no grego, é a mesma palavra para adoração. Então ele está falando de 3 coisas. Você resolve a ansiedade quando você adora a Deus, quando você suplica ou pede a Deus, e quando você dá graças a Deus. Então me permita uma pergunta. Você sabe qual a diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus? Você adora a Deus por quem Deus é, e você dá graças a Deus pelo que Deus faz. Então eu vou fazer uma oração de adoração, o que Paulo mandou fazer, para resolver o problema da ansiedade. E eu chego para Deus e digo assim: meu Deus, eu quero te adorar, porque tu és o Deus da minha vida. Tu és o meu Criador, Tu és o meu provedor, Tu és o meu protetor, Tu és o meu consolador, Tu és o meu redentor. Eu quero te adorar por quem Tu és o único Deus vivo e verdadeiro, Tu és o Deus autoexistente, Tu és o Deus infinito, Tu és o Deus imenso, Tu és o Deus eterno, Tu és o Deus imutável, Tu és o Deus onipotente, Tu és o Deus onipresente, Tu és o Deus transcendente, Tu és o Deus soberano, Tu és o Deus de amor, Tu és o Deus de misericórdia, Tu és justo, Tu és bom, Tu és verdadeiro, Tu és a minha alegria, Tu és a minha paz, Tu és a minha justiça, Tu és a minha herança, Tu és a razão da minha vida, em nome de Jesus, amém. Aí eu termino essa oração e digo assim para Deus: oh Deus, mas eu estou tão ansioso, Senhor. Não combina mais, combina não. Ou você retira a oração, ou retira a ansiedade. Sabe qual a maior necessidade da igreja, irmãos? É conhecer a Deus. Dr. A.W. Tozer diz que o maior problema da igreja é que ela passa a maior parte do tempo olhando para o seu próprio umbigo, tomando o seu próprio pulso. Mas o povo que conhece a Deus é um povo forte e ativo. Quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quão magnífico é o seu Deus? O seu Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão. O seu Deus é aquele que pesa o pó das montanhas em balança de precisão. O seu Deus é aquele que mede os céus a palmos. O seu Deus é aquele que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. O seu Deus é aquele que olha para todas as nações da terra e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o seu Deus, este é o seu Pai, que está dizendo para você: não ande ansioso de coisa nenhuma, não ande ansioso. Como é que você vai resolver o problema da ansiedade? Paulo disse o seguinte: você quer resolver o problema da ansiedade? Você pode chegar para Deus e apresentar a Ele o seu pedido, a sua súplica. Fala para Ele. Ele conhece você, Ele criou você, Ele conhece a sua estrutura frágil. Eu disse hoje aqui que, pela graça de Deus, eu concluí domingo passado o comentário de Salmos, e eu estou tão encantado com Salmos. Você tem Salmo de lamento, Salmo de louvor, Salmos imprecatórios, Salmos penitenciais, Salmos messiânicos, mas a maioria dos Salmos não é de louvor não, é de penitência, é de choro, é de dor, é de lamento, é de angústia. Quando o salmista chega para Deus: meu Deus, até quando, Senhor? Eu estou sofrendo, está doendo, está machucando, ele está aflito, ele está angustiado. Então abra o seu coração para Deus, conta para Ele o que você está passando, as suas noites indormidas, as suas madrugadas insones, as suas lutas, os seus gemidos, os seus lamentos de alma e de angústia e dor. Fala para Ele, Ele se importa com você, Ele é seu Pai. Coloque todo o seu fardo, toda a sua ansiedade aos pés do Senhor Jesus. Você quer ficar livre mesmo da ansiedade? Paulo diz assim: comece a dar graças a Deus. Comece a dar graças a Deus.
E eu tenho encontrado, Lucas, aquilo que você falou, eu tenho encontrado crente lamentando, murmurando, dizendo, mas como dar graças? Eu perdi meu emprego, como dar graças? Eu fechei meu comércio, como dar graças? Eu fechei as portas do meu trabalho, como dar graças? Eu enterrei alguém amado da minha família, como dar graças? Se você não encontrou ainda motivo para dar graças, me permita lembrar algumas coisas. Quanto vale o fato de você estar enxergando nessa noite? Quanto vale? Por quanto você venderia os seus olhos? Quanto vale o fato de você estar me ouvindo nesta noite? Quanto vale? Quanto vale você ter pernas para andar? Quanto vale? Quanto vale você ter mãos para trabalhar, para abraçar? Quanto vale? Quanto vale você ter um cérebro que está funcionando, por isso você está aqui e não vegetando? Quanto vale? Quanto vale você ter um coração que bate 140.000 vezes por dia? Quanto vale? Jogando vida para dentro do seu corpo, quanto vale? Quanto vale você ter 2 pulmões que enchem de ar o seu peito e mantém você vivo? Quanto vale isso? Você não está num respirador mecânico, quanto vale isso? Quanto vale você ter 2 rins que filtram as impurezas do seu corpo e você não está numa máquina de diálise? Quanto vale isso? Quanto vale você ter uma casa para morar? Quanto vale você ter uma cama para dormir? Quanto vale você ter roupa para vestir? Quanto vale você ter pão na sua mesa? Quanto vale você ter uma família? Quanto vale você ter amigos? Quanto vale você ter a igreja? Quanto vale você ter Jesus? Quanto vale você ter um nome escrito no livro da vida? Quanto vale isso? Pare de lamentar, pare de reclamar, pare de murmurar e comece a dar graças a Deus. E Paulo diz que quando você faz isso, a ansiedade tem que ir embora, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Sabe por quê? Porque a ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado. E a palavra guardará no grego é montar guarda, é montar sentinela. Deus põe uma soldadesca ao redor da sua cabeça e do seu coração. Quando a ansiedade quer vir, ela não consegue mais. É por isso que Paulo pôde dizer de dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então eu quero terminar. Eu quero terminar pedindo licença a vocês para lhes fazer uma pergunta. Aliás, para lhes fazer uma pergunta pessoal. E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais, porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade e nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas eu vou lhe fazer essa pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa feliz? Que Deus nos ajude a dar essa resposta. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.